Deus te abençoe. Que prazer estarmos juntos mais uma vez. Espero que você esteja reunido com a sua família, os seus, da sua casa, para juntos adorarmos a Deus, dirigirmos a Ele as nossas preces, nossas orações, dirigimos a Ele os nossos motivos de gratidão, louvando e agradecendo a Ele por todo o bem que nos tem feito. Queremos também, nessa hora, ouvirmos a palavra de Deus e sermos transformados por ela. Antes de prosseguirmos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este tempo, por esta hora em que estamos em culto ao Senhor. Te louvamos, te bendizemos, pedimos ao Teu Santo Espírito que tome a frente de tudo que será feito, a fim de trazer glória para o Seu nome, benefício para o Teu povo e salvação àqueles que precisam. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria dizer que a nossa igreja tem trabalhado obedecendo às recomendações do nosso município, da nossa prefeitura. Por isso, a nossa ação social tem feito o que pode para socorrer aqueles que carecem. Portanto, se você precisa de alguma coisa, se você está precisando de alguma ajuda, de algum socorro nessa hora, entre em contato com os pastores da igreja pelo WhatsApp, pelo telefone, e nós estaremos fazendo de todo possível para abençoar a sua vida, tá bom? Estamos em campanha de missões mundiais. Devido à crise, as ofertas não caíram. Os irmãos têm sido generosos e têm ofertado, e esse dinheiro já foi enviado, estamos enviando ainda toda a oferta que entra, a fim de sustentar os nossos missionários espalhados no mundo. Estamos em campanha de missões mundiais. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, vamos continuar adorando ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se sua vida foi difícil demais, que os problemas não deixam em paz, você precisa saber que alguém pode mudar seu viver. Sim, pode mudar seu viver. Esse perdido está no seu coração e não vê nenhuma solução. Conheça alguém ideal, E sua vida pode transformar. Jesus é o que ideal, e quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão, estende sempre a sua mão. Só Cristo é bem-vindo. Alívio quando vem a aflição. Jesus, meu Senhor, que lhe dá a salvação.
que lhe dará salvação. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação. Muito bem, graças e louvores a Deus. É tempo de orarmos. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário essa semana, fazem aniversário de casamento. Vamos agradecer e louvar a Deus pela sua bondade para conosco. Vamos também interceder, é momento de orarmos uns pelos outros. Vamos colocar diante de Deus as nossas súplicas, nossas petições, viu? Que você possa aí se unir à sua família. Vamos ter um momento e uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome por todo o bem que o Senhor tem dispensado àqueles que são teus. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo sustento do Senhor, pela tua mão bondosa a nos guiar, a nos dirigir. Queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado por aqueles que estão fazendo mais um ano de vida ou mais um ano de casamento. Abençoe suas vidas, os seus lares, suas famílias, a sua casa. Essa é a nossa oração. Te louvamos, ó Deus. Queremos também colocar diante do Senhor nossas súplicas, nossas petições, nossos motivos de oração, sobre os quais temos nos debruçado e insistentemente pedindo ao Senhor com fé e com humildade, a fim de que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nossa família e aqueles que nos ouvem e nos assistem. Rogamos a tua bênção sobre o lar de cada um que agora está nos assistindo, que a tua mão esteja ali, sustentando, dirigindo e abençoando a vida de cada uma dessas pessoas e dessas famílias. Oramos também pela nossa cidade, pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nossa nação. Oramos pelo mundo, que a tua paz, a tua graça venha se manifestar na vida de todo ser humano. Ó Deus, rogamos pela criação do Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a tua graça venha se manifestar trazendo salvação. Essa é a nossa oração. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Graças a Deus, assim diz a palavra de Deus para o nosso coração. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco,
em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, muito boa noite. Muito bom estarmos de novo com a palavra de Deus, com ela aberta diante do Senhor. E a minha oração é que Deus use a sua palavra nessa noite para falar ao nosso coração.
eu queria muito que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 14 a 21, e eu queria falar sobre as dimensões do amor de Deus. Se você está lembrado, nós podemos recordar a ordem dos livros até chegar a Efésios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Se você estiver por aí, você está quente, não é? Se não, se você estiver longe desses livros, você está muito longe do texto que eu quero que você leia comigo, Efésios 3, de 14 a 19, e eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica, e eu começo a leitura assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu gostaria de falar sobre as dimensões do amor de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios é fácil de ser dividida. Do capítulo 1 ao 3, Paulo fala o que Deus fez por nós em Cristo. E do capítulo 4 até o versículo 6, o que nós devemos fazer em gratidão a tudo aquilo que Deus fez por nós. No finalzinho do capítulo 3, Paulo está então recordando tudo o que Jesus Cristo fez por nós através da obra dele no Calvário. Mas depois disso, o apóstolo Paulo faz uma oração e ele começa no versículo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. E na oração, ele diz que não se contenta em apenas falar do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, mas ele tem um desejo ardente de que aqueles irmãos conhecessem profundamente aquele amor. Aí nos versículos 17, 18 e 19 ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, enraizados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Paulo, ao mesmo tempo que diz que esse amor é imensurável, a gente não pode medir, diz também que compete a nós a tarefa de tentarmos compreender o amor de Deus o quanto pudermos. Então, vamos tentar compreender esse amor, vamos imaginar as dimensões deste amor dado à humanidade. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo quer que saibamos qual é a largura desse amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Se eu pudesse dar uma resposta numa frase, eu diria o seguinte:
O amor de Deus é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. É um amor que não é só para os judeus, mas é um amor para os não-judeus, chamados na Bíblia de gentios. Ele alcança todo o universo. O texto mais conhecido da Bíblia, que a gente ensina aos nossos filhos quando eles são pequenininhos, um texto que nós temos no nosso coração, muitos dizem que é o texto áureo da Bíblia, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está lembrado, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse uma vez o seguinte, que Deus quer que todos se salvem. Isso está em 1 Timóteo 2,5. Depois, o apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes, ele disse assim: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse amor é um amor que quer abranger todas as pessoas. Isso me faz lembrar de Sodoma e Gomorra. Não sei se você está lembrado da história. Abraão, quando soube que Deus destruiria a cidade por causa dos seus pecados, ele vai e está interessado na situação do seu sobrinho Ló, que está morando lá. E aí Abraão ousa orar e interceder pela cidade pecadora. E ele diz: Senhor, o Senhor vai destruir essas cidades se houver 50 justos lá. E aí Deus falou: não, se houver 50 justos eu não vou destruir. E aí Abraão falou: mas Senhor, e se houver 40? E aí Deus falou: não, tá bom, Abraão, se houver 40 eu não vou destruir. Mas Senhor, e se houver lá só 30 justos? E Abraão foi diminuindo a fasquia até chegar ao número 10. Senhor, e se houver lá naquelas cidades 10 justos? E aí Deus falou: tá bom, Abraão, se houver 10 justos eu não vou destruir a cidade. E eu tenho para mim que Abraão terminou em 10 porque ele achou que havia lá 10 justos. Ele achou que a família de Ló, ele, a mulher, as 2 filhas e os conglomerados, eles tinham namorados, gente que estava ali. Se ele tivesse 2 funcionários, 2 servos de Ló que se convertessem, haveria ali 10 pessoas. Então Abraão falou: se houver 10, tá bom. E Deus disse: se houver 10 justos eu não destruo. Mas não havia 10 justos naquela cidade. Esse amor é tão largo que, embora a cidade fosse um antro de perversão e injustiça, Deus falou que não destruiria a cidade por amor daqueles homens justos. Esse amor de Deus é tão largo que me faz lembrar também o profeta Jonas. Deus mandou que ele fosse pregar a salvação aos seus inimigos em Nínive. Jonas pensava que os seus inimigos também eram inimigos de Deus, mas ele descobriu que Deus ama os nossos inimigos com o mesmo amor com que nos ama. E aí, se você quiser saber a largura desse amor de Deus, em Apocalipse, no livro da Revelação, nós encontramos a largura desse amor. É revelado ao apóstolo João e a nós que Deus comprou homens de todos os lugares, de todas as tribos, povos, nações e etnias. E aí quando a gente vai lendo Apocalipse 5, 9 a 11, nós temos uma multidão diante do Cordeiro e diante do trono de Deus, e eles declaram: e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5, 9 a 11. Em Apocalipse 7, 9, nós temos outra descrição.
que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Milhões de pessoas, de todas as etnias, de todos os lugares. Eu fui pastor de uma pequena igreja em Lisboa, pastoreei-a por 8 anos, e uma vez nós celebrávamos a ceia do Senhor, e quando olhei para a congregação, eu me dei conta de que nós tínhamos ali, naquela congregação de aproximadamente 80 pessoas, nós tínhamos ali pessoas de 4 continentes, crentes, pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que tiveram uma experiência de conversão a Jesus. Nós tínhamos de 4 continentes. Havia lá brasileiros, porque brasileiro tem em tudo quanto é lugar do mundo, né? Essa raça de brasileiros vai para tudo quanto é lado. Havia lá vários brasileiros representando a América do Sul, mas havia norte-americanos também representando a América do Norte, mas era a América. Nós tínhamos lá africanos, tínhamos irmãos nossos de Moçambique, de Angola, da Nigéria. Nós tínhamos os europeus, que eram os portugueses que estavam lá, e nós tínhamos pelo menos um asiático, um japonês. Só não tínhamos lá gente da Oceania. Nós tínhamos então numa igreja com 80 irmãos, 4 continentes representados, todos lavados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sacrifício perfeito do nosso Senhor. E esse foi o fracasso do povo judeu. Os judeus jamais captaram a extensão do amor de Deus. Eles pensavam que Deus só os amava, que era exclusivista, que só eles eram bons. Então eles eram realmente exclusivistas e estreitos. Saulo, sendo judeu, também durante muitos anos e muito tempo pensou assim. Pensava que a salvação era só para os judeus, mas quando ele conheceu Jesus Cristo, a quem ele perseguia, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele entendeu alguma coisa que ele fala em Colossenses 3,11. Ele entendeu que não há grego nem judeu, nem homem ou mulher, bárbaro, escravo ou livre, todos são amados por Deus. Deus não faz distinção de raça, de cor, de cultura ou de etnia. Há lugar para todos no coração de Deus. Esta é a largura do amor dele. Certa vez, algumas pessoas se aproximaram de Jesus e lhe fizeram a seguinte pergunta: Senhor, são poucos aqueles que se salvam? Essa pergunta está registrada em Lucas 13, versículo 23. E as Escrituras nos ensinam que nós ficaremos boquiabertos, estupefatos, quando virmos reunidos todos os remidos, a multidão de pessoas compradas pelo sangue de Jesus, a plenitude dos homens e mulheres que foram salvos por Jesus Cristo quando eles estiverem diante dele, porque a largura é o mundo. Deus amou o mundo. Paulo ora também para que compreendamos as dimensões do amor de Deus por nós, revelado em Jesus, e ele quer que nós saibamos o comprimento, a extensão desse amor de Deus. Até onde vai esse amor de Deus? Até eu decepcionar Jesus? Até Deus se decepcionar comigo? E eu posso responder para você numa frase muito simples que sintetizaria o comprimento do amor de Jesus por nós, o amor de Deus revelado em Jesus. Ele é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. A Bíblia me garante que este amor sempre existiu. Esse amor começou na eternidade. Quando a gente vai ao livro de Apocalipse, capítulo 13,
o Apocalipse diz que Jesus foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de existir o mundo, antes de existir tempo, Deus pôs o seu coração sobre nós. A sua afeição e o seu amor pousava sobre nós que nem criados ainda tínhamos sido. E aí a gente pode entender, por isso, que a cruz de Cristo não foi um acidente na história. Ela estava planejada por Deus por causa desse amor desde a fundação do mundo. Certa vez os religiosos judeus perguntaram a Jesus por que ele se reunia e comia com publicanos, que eram homens que cobravam impostos e a favor dos romanos, eram judeus e que cobravam impostos para serem dados aos romanos. Por que Jesus comia com esses publicanos e se reunia também com os pecadores? E aí Jesus, para responder a essa pergunta, Jesus contou 3 histórias no setor de achados e perdidos da Bíblia, que está no capítulo 15 de Lucas. E Jesus contou então a história da ovelha perdida, e ela estava perdida, eram 100 ovelhas, 99 estavam no aprisco, e uma delas se afastou e se perdeu, e o pastor foi atrás dela. A ovelha estava perdida, sabia que estava perdida e não sabia o que fazer para ser achada. Depois Jesus contou a história da moeda perdida. E aí, quando a mulher percebeu que perdeu uma moeda de valor, ela faz uma faxina na casa e reencontra aquela moeda de muito valor, e a moeda estava perdida. E por ser moeda, não ser ser vivo, não sabia que estava perdida, nem como ser achada. Depois Jesus contou a parábola do filho perdido, muito conhecida como a parábola do filho pródigo. O filho estava perdido, sabia que estava perdido e sabia o que fazer para ser achado. O filho pródigo, gastou tudo, perdeu tudo, desperdiçou todas as coisas, tornou-se um mendigo, mas ainda assim o pai o amava. Foi por essa razão que Jesus contou a história, porque ele se reunia. Qual era a razão com que ele se reunia? A razão pela qual ele se reunia com homens tidos como pecadores, homens imundos, homens desconsideráveis. Mas quando mesmo você dá as costas para Deus, ele continua lhe amando. Eu trouxe aqui uma nota de R$50. Olha aí, olha. Não está sobrando não, mas eu fiz questão de achar e procurar aqui se tinha uma nota de R$50. E eu vou dizer R$50. Você pode ver, preste atenção. Se eu amassar essa nota e ela estiver amassada, quanto ela vai valer? Mesmo amassada, ela continuará custando R$50. E se eu sujar essa nota, se eu cuspir nela, quanto essa nota vai valer? Continua valendo R$50. Se eu molhar essa nota, quanto ela vai valer? Molhada, ela vai valer R$50. Se eu sujá-la de tudo quanto é coisa e ela cheirar mal, quanto vai continuar valendo essa nota? Ela vai continuar valendo R$50. É exatamente o amor que Deus tem por você. Deus ama você, mesmo que você esteja todo amassado na vida, mesmo que você esteja todo sujo em lamaçal do pecado, mesmo que você esteja cheirando mal, mesmo que você esteja completamente perdido, Deus continua amando você, e um amor que pode alcançar o pior dos pecadores
Paulo perseguiu a igreja de Jesus Cristo e frequentemente dizia assim: Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu tenho um amigo que estudou no seminário com um rapaz que foi criado numa religião que instilava um ódio cruel dele pelos cristãos, sobretudo cristãos evangélicos. E ele morava ao lado de uma igreja evangélica. E ele dizia que nos dias de domingo, quando ia começar o culto, ele aumentava o som da casa dele, tentando atrapalhar o culto que estava acontecendo lá no templo. Disse que muitas e muitas vezes durante o culto jogou muitas pedras no telhado do templo para perturbar o culto. Mas ele disse: engraçado, eu odiava aqueles crentes, mas eu fui alcançado por esse amor. Não só foi alcançado por esse amor, depois foi chamado por Deus para ser um pregador do evangelho e tornou-se pastor. Nada jamais pode arrancar-nos do amor de Deus e das mãos de Deus. Nada irá nos privar do seu amor, nada fará com que ele nos abandone. Esse amor continuará eternidade adentro. E Paulo então ora para que você conheça isso. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece a extensão, quando a gente conhece o cumprimento desse amor, isso traz conforto, isso traz consolo, isso traz força, isso traz segurança em tempos de provação, quando temos que enfrentar problemas, quando não entendemos muitas coisas. Nós não duvidamos de que mesmo que nos aconteçam circunstâncias ruins, Deus continua nos amando. Paulo, em terceiro lugar, ele ora para que entendamos as dimensões do amor de Deus. Ele alcança o mundo, ele é extenso, ele é comprido porque ele alcança as pessoas nos mais longínquos estados e circunstâncias, mas ele quer que a gente entenda a profundidade desse amor. Será que esse amor de Deus por nós é suficientemente profundo? Às vezes a gente vê casamentos em que o casal faz juras de amor eterno. Então o noivo, todo bonitão lá, diante da noiva, no altar, faz juras eternas. A noiva também se desmancha em choro em amor. E depois de 1 ou 2 anos, já não amo mais. Já escutou isso? O que aconteceu com seu casamento? Não amo mais. Mas quando se casou, fez juras de amor. O apóstolo Paulo, ele nos responde a essa pergunta dizendo o seguinte: o amor de Deus excede a todo entendimento. É isso que ele está dizendo aí no versículo 19, olhe para a sua Bíblia. E está inteiramente além da nossa compreensão. A Bíblia nos informa que na eternidade Jesus era Deus e que ele abandonou a sua glória, ele se humilhou, se despindo daqueles sinais da sua eterna glória. E para nos salvar, ele veio a esse mundo pecador, cheio de vergonha e mal, fazendo-se semelhante ao homem, vivendo na forma de homem. Eugene Peterson, ele traduziu um texto que fala do grande amor de Jesus em Filipenses 2, de 5 a 8, assim, aspas, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma,
a crucificação. Você se lembra do lar de Jesus Cristo, onde ele nasceu? Recorda-se de como ele foi desprezado, como ele sofreu na mão de homens, foi incompreendido, odiado, tratado com falsidade e despeito. Você se lembra que homens cruéis o prenderam, julgando com zombaria, cuspindo em seu rosto? Ele foi assaltado, ele caminhou cambaleante sob o peso da cruz a caminho do Gólgota, foi cravado no madeira, e a Bíblia nos garante que ele fez isso, tudo isso voluntariamente por causa do seu amor por mim e por você. O amor de Deus é tão profundo que ele fez o seu Filho bendito deixar a sua glória e ser humilhado assim. E ser humilhado por homens pecadores como eu e você. Talvez você possa perceber melhor a profundidade desse amor ao lembrar que não havia nada de bonito e agradável em nós para que pudéssemos impressioná-lo. Romanos diz assim: se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, se Deus enviou o seu Filho e fez isso porque amava pecadores, quando nós pecadores éramos inimigos de Deus. E Paulo vai além, ele diz assim: talvez alguém pudesse morrer em favor de um homem bom. Talvez alguém quisesse morrer por uma pessoa digna. Talvez alguém se desse em favor de alguém bom e nobre. Mas Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos tão ingratos e maus com ele. Qual é a dimensão do amor de Deus por nós? Paulo diz que ora para que saibamos a dimensão desse amor, a sua largura, o seu comprimento, a sua profundidade. Qual é a altura desse amor? Paulo quer que entendamos as dimensões desse amor. Qual é a altura que Deus se propõe nos levar? Nós podemos responder essa pergunta assim: esse amor é suficientemente alto para nos levar para o céu. A maioria de nós pensa que Jesus morreu em nosso lugar apenas para perdoar os nossos pecados. Morreu não só para que fôssemos perdoados, morreu para que nós fôssemos, para que nos fosse dados a oportunidade de termos um novo nascimento e uma nova natureza. Jesus não morreu por nós só para nos livrar do castigo eterno, não, mas para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse é o grande propósito de Deus com o seu amor. E ele diz, aspas, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo diz que Jesus não ficará satisfeito enquanto os nossos corpos não forem glorificados como o seu foi. Por isso, a sua última oração antes da sua morte aqui na terra foi: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória. João 17, versículo 24. Ele não veio só conseguir perdão para os nossos pecados. Jesus não veio só para nos livrar da corrupção desse mundo mau. Ele quer que estejamos com ele na glória e que lá passemos a eternidade. Quais foram e são os pensamentos de Deus quando enviou seu Filho unigênito para nos salvar? O apóstolo João, já idoso, disse-o assim: que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus
é o que realmente somos, mas é por isso também que o mundo não os reconhece nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem ele é ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isso que somos, filhos de Deus, e é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos e então seremos como ele é. Esse amor é tão alto que nos levará para o céu e vai fazer com que participemos de todos os seus privilégios, todos os privilégios de Jesus. Vamos participar de todas as suas bênçãos eternas e das alegrias celestiais. Esta é a altura onde Cristo deseja nos levar porque nos ama. Paulo ora para que você compreenda esse amor, compreenda as dimensões desse amor. Você sabe que existem diferentes tipos de compreensão e de entendimento. Paulo não está orando aqui para que eu e você tenhamos um conceito teórico e distante a respeito do amor de Deus. Ele não está falando de um processo mental onde você vai captar finalmente o amor de Deus. Ele não está falando do uso do meu e do seu intelecto para que nós entendamos com nossa sabedoria o amor de Deus. A palavra que ele usa aqui é conhecer no sentido de agarrar. É conhecer esse amor no sentido de tomar posse. É conhecer esse amor no sentido de fazer seu esse amor. Um conhecimento do amor de Deus obtido através de uma experiência pessoal e fundamentado nessa experiência. É um conhecimento que acontece dentro de nós. Você já tem esse conhecimento pessoal do amor de Deus por você? Eu posso ilustrar isso de uma maneira específica contando uma história. Durante muitos anos, o Dr. Paulo Camisão trabalhou no Instituto do Câncer, no INCA, lá no Rio de Janeiro. Ele era dentista do INCA. Certa vez ele tratava uma senhora que tinha câncer terminal e se comoveu com a história dela e, comovido com a história dela, disse assim: eu sei muito bem o que a senhora sofre. E aquela senhora, em vez de se sentir consolada com aquelas palavras, ficou profundamente indignada. Ela disse para aquele dentista que a estava tratando: como é que o Senhor diz que sabe o que eu sofro? O Senhor está aí, tudo bem aí, o Senhor vai sair daqui, vai para a sua casa e o Senhor não tem que enfrentar nenhum mal, o Senhor não tem nenhuma doença. E aquele dentista foi lá nos seus papéis e pegou seus exames e lhe mostrou: eu sei o que a senhora sofre, porque eu também tenho câncer terminal. Eu conheço a sua dor, eu conheço a sua ansiedade, eu conheço o que vai no seu coração, a sua temeridade. Eu também tenho família, eu também tenho filhos, eu também tenho os meus dias contados, eu sei o que a senhora sofre. Quando o apóstolo Paulo ora e diz: olha, o amor de Deus é um amor que a gente não consegue dimensionar. Mas eu vou começar a orar para que vocês conheçam a largura toda dele, o comprimento todo, a profundidade e a altura. Eu quero que vocês entendam, quero que vocês conheçam, eu quero que vocês experimentem, vivam, deliciem-se nesse amor, com esse amor imensurável de Deus, e que ele se torne eterno na sua vida. Um amor eterno, largo, longo, profundo e alto. E você pode experimentar e conhecer esse amor
arrependendo-se do seu pecado e crendo que esse amor está disponível para você, crendo que Deus ama você, que Deus ama tanto você, que deixou a sua glória e veio na pessoa de Jesus para morrer pelos seus pecados. Se você quiser conhecer esse amor, é dizer para Deus, contrito e arrependido: Senhor, eu preciso desse amor, eu quero conhecê-lo no meu coração. Tem misericórdia de mim, pecador. Muitas pessoas tiveram uma experiência ímpar com esse amor, conhecendo e percebendo que Deus não está lá no céu indiferente à sua dor, às suas crises, às suas provações, e percebeu que esse Deus podia chegar à sua vida através de uma oração em que convidou Jesus para entrar no seu coração. Faça isso também e você vai experimentar esse amor maravilhoso do Senhor Jesus por você. Que Deus o abençoe. Quando em sua vida a canção parar, creia em Cristo, dê o seu coração. Se estás sofrendo, Ele está pronto a te ajudar. Creia em Cristo, dê o seu coração. Humilde entre nós nasceu, por nos amar sim morreu. Os seus pecados foram perdoados, pois seu sangue verteu. O amor do meu Jesus te aceitar, como estás. Creia em Cristo, dê o seu coração. Oh, creia em Cristo, dê o seu coração. Quando em sua vida a canção parar, creia em Cristo, dê o seu coração. Se estás sofrendo, Ele está pronto a te ajudar. Creia em Cristo, dê o seu coração. Humilde entre nós nasceu, por nos amar sim morreu. Os seus pecados foram perdoados, pois seu sangue verteu. O amor do meu Jesus te aceitar, como estás. Creia em Cristo, dê o seu coração. Oh, creia em Cristo, dê o seu coração. Só basta acreditar, seus lábios confessar. Creia em Cristo, seu
coração vem ofertar. Só basta acreditar. Seus lábios confessar. Creia em Cristo. Seu coração vem ofertar. Só basta acreditar. Seus lábios confessar. Creia em Cristo. Seu coração vem ofertar. Só basta acreditar. Seus lábios confessar. Creia em Cristo. Seu coração vem ofertar. É tão bom ser de Cristo. 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 Creia em Cristo. Dê o seu coração. Oh, creia em Cristo. Dê o seu coração. Oh, deixe que Cristo viva em seu coração. Oh, deixe que Cristo viva em seu coração. Graças a Deus, espero que Deus tenha abençoado a sua vida através da sua palavra, que haja salvação no seu lar, que Deus venha abençoar você, sua família. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estarmos juntos louvando a Deus e ouvindo a sua palavra. Nossa igreja está com os ouvidos abertos, atentos às suas necessidades. Se você precisar de alguma coisa, irmão, irmã nossa e pessoas que estão nos ouvindo, entre em contato com os pastores da igreja através do seu WhatsApp e teremos o maior prazer em fazer tudo possível para abençoar você. Fique atento às nossas atividades, às nossas devocionais, às reflexões pastorais durante a semana. Quarta-feira temos culto de oração. Domingo de manhã temos culto ao Senhor. O nosso pastor está entrando ao vivo. Que você possa estar conosco durante a semana. As nossas crianças também têm o seu momento da escola dominical. As irmãs estão preparando as aulas e colocando no YouTube. Que Deus abençoe toda a equipe da nossa igreja que tem trabalhado para, juntos, nesse momento de crise, podermos estar adorando a Deus com toda a nossa família. Quero terminar deixando um texto da palavra de Deus para você. Isaías 46, a partir do versículo de número 9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Esse é o nosso Deus, o Deus que desde a antiguidade e desde o início anuncia as coisas que hão de acontecer. Nada está fora dos controles de Deus. Descanse no Senhor e que Deus te abençoe.